Seja muito bem-vindo ao canal Chamada pelo Nome. É uma alegria ter você conosco em mais um episódio desta jornada especial pelas Escrituras. Se este estudo tem sido uma bênção para a sua vida, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu pedido de oração nos comentários. Também queremos conhecer você. Conte para nós de qual cidade está nos acompanhando e compartilhe os temas bíblicos que gostaria de estudar conosco. E temos uma notícia muito especial. No dia 1º de julho, será inaugurada a rádio Chamada pelo Nome, uma programação dedicada à Palavra de Deus, louvores, oração e mensagens de esperança durante 24 horas por dia. O link para inscrição e acompanhamento da estreia está disponível na descrição deste vídeo. Inscreva-se e venha fazer parte desse novo capítulo do nosso ministério. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Antes de iniciarmos nosso estudo, vamos falar com Deus. Ao longo desta série, estamos buscando compreender um dos temas mais importantes das Escrituras. Por isso, antes de abrirmos a palavra de Deus, queremos pedir sua orientação, para que nosso entendimento seja guiado pela verdade e não apenas pelas opiniões humanas. Convido você a unir seu coração ao nosso nesta oração. Pai Santo e Eterno, obrigado por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza neste momento. Ajuda-nos a compreender as Escrituras com clareza, humildade e sinceridade. Que possamos ouvir a Tua voz acima de qualquer tradição, opinião ou pensamento humano. Fortalece a nossa fé. Consola aqueles que estão sofrendo. Renova a esperança daqueles que enfrentam o luto e ajuda-nos a confiar em Tuas promessas. Abençoa cada pessoa que participa deste estudo e derrama Tua paz sobre cada lar representado aqui. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a este estudo especial. Hoje vamos iniciar uma jornada que toca uma das maiores dores da humanidade. Uma pergunta que atravessa gerações. Uma pergunta que já fez reis chorarem, mães perderem o sono, crianças perguntarem e idosos refletirem. O que acontece quando morremos? Mas antes de respondermos essa pergunta, precisamos voltar ao princípio. Porque ninguém consegue entender a morte sem antes entender a vida. Ninguém consegue compreender o que foi perdido sem antes conhecer aquilo que Deus criou. Por isso, antes de falarmos sobre túmulos, despedidas e saudades, vamos falar sobre criação, propósito e amor. Vamos voltar ao início de tudo. Vamos voltar ao Jardim do Éden. Imagine por um momento que você recebe a oportunidade de visitar uma casa extraordinária, uma casa perfeita, sem rachaduras, sem infiltrações, sem desgaste, sem problemas elétricos, sem nada quebrado. Tudo funciona exatamente como deveria funcionar. Ao caminhar pelos cômodos, você percebe que cada detalhe foi cuidadosamente planejado. As portas estão no lugar certo, as janelas foram posicionadas estrategicamente. A iluminação é perfeita. O ambiente transmite paz. Agora imagine que alguns anos depois, você retorna ao mesmo local, mas encontra aquela casa destruída, paredes queimadas, janelas quebradas, telhado comprometido. E então alguém lhe pergunta: quem é o responsável por essa destruição? Você provavelmente responderia: primeiro preciso saber quem causou o dano, porque uma coisa é o projeto original, outra coisa são os estragos que aconteceram depois. Essa diferença é fundamental para compreendermos a Bíblia. Muitas vezes olhamos para o sofrimento do mundo atual e imaginamos que Deus criou tudo exatamente como está hoje. Mas será que foi assim? Será que Deus criou a morte? Será que Deus criou as lágrimas? Será que Deus criou os hospitais? Será que Deus criou os cemitérios? Será que Deus criou a dor da despedida? Ou será que tudo isso surgiu depois? Essa é uma das perguntas mais importantes que faremos ao longo deste estudo, porque a resposta muda completamente nossa compreensão sobre Deus. Quando abrimos as primeiras páginas das Escrituras, encontramos uma descrição impressionante. Após cada etapa da criação, Deus observava sua obra e repetidamente encontramos uma declaração: era bom.
Novamente. Era bom. Mais uma vez. Era bom. E quando toda a criação foi concluída, a avaliação divina foi ainda mais profunda. Deus viu tudo quanto havia feito. E eis que era muito bom. Pare por um instante e pense nisso. O Criador do universo observou sua criação perfeita e declarou que ela era muito boa. Não havia morte, não havia violência, não havia luto, não havia medo, não havia sofrimento. A criação refletia o caráter de seu Criador: harmonia, ordem, vida, amor. E então chegamos a um dos textos mais importantes de toda a Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Talvez você já tenha lido esse texto dezenas de vezes, mas hoje vamos desacelerar, vamos observar cada detalhe. O texto diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Observe algo muito importante. O texto não diz que Deus colocou uma alma dentro do homem. Também não diz que Deus criou primeiro uma alma e depois a colocou em um corpo. O que o texto descreve é um processo. Primeiro, Deus forma o homem do pó da terra. Depois, Deus sopra nele o fôlego de vida. E então, o homem torna-se uma alma vivente. No hebraico, a expressão utilizada é nefesh shayah, nefesh. Essa palavra aparece centenas de vezes nas Escrituras. E aqui encontramos algo fascinante. Quando muitas pessoas ouvem a palavra alma, imediatamente imaginam uma entidade consciente separada do corpo. Mas nefesh possui um significado muito mais amplo. Ela pode significar pessoa, vida, ser vivente, criatura, indivíduo. Em outras palavras, o homem não recebeu uma nefesh. O homem tornou-se uma nefesh. Isso muda completamente a forma como enxergamos a criação. Para entendermos melhor, imagine uma lâmpada. Temos a lâmpada, temos a eletricidade. Separadas, nenhuma delas produz luz. Mas quando as duas se unem, surge algo novo: a luz. A luz não é a lâmpada. A luz não é a energia isoladamente. Ela é o resultado da união dos dois elementos. Da mesma forma, Gênesis apresenta o ser humano como a união do corpo formado por Deus e do fôlego de vida vindo de Deus. E o resultado dessa união é um ser vivente, uma pessoa, uma nefesh, um ser humano vivo. Agora surge uma pergunta interessante. Se o homem foi criado dessa forma, qual era o propósito de Deus para ele? Por que Deus criou os seres humanos? Foi apenas para existirem? Foi apenas para trabalhar? Foi apenas para obedecer regras? Ou havia algo muito maior? Para respondermos isso, precisamos observar outra expressão extraordinária encontrada na criação. A Bíblia afirma que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Essa declaração é profunda, porque Deus não disse isso sobre as montanhas, não disse isso sobre os oceanos, não disse isso sobre as estrelas, mas disse isso sobre os seres humanos. Ser criado à imagem de Deus não significa possuir a aparência física de Deus, significa refletir algo do seu caráter, sua capacidade de amar, de demonstrar compaixão, de exercer justiça, de criar, de cuidar, de construir relacionamentos, de escolher entre o bem e o mal. O ser humano foi criado para viver em relacionamento, relacionamento com Deus, relacionamento com outras pessoas, relacionamento harmonioso com a criação. E aqui encontramos algo que muitos esquecem. O plano original de Deus não incluía despedidas definitivas. O plano original de Deus não incluía despedidas definitivas. Pense nisso por um instante. Quando Deus criou Adão, ele não estava planejando um dia levá-lo a um cemitério. Quando criou Eva, não estava planejando que ela experimentasse a dor de perder um filho. Quando estabeleceu o Jardim do Éden, não reservou um espaço para túmulos. Nada disso fazia parte do projeto original. Talvez você esteja ouvindo este estudo e carregue uma saudade muito profunda. Talvez exista alguém cuja cadeira permanece vazia em sua casa. Talvez exista uma fotografia que você olha frequentemente. Talvez exista uma voz que você gostaria de ouvir mais uma vez. Se você já passou pela experiência do luto, sabe que a morte deixa marcas. Ela interrompe conversas,
ela interrompe abraços, ela interrompe planos, mas ao estudarmos as primeiras páginas da Bíblia, descobrimos algo extraordinário. A morte não foi criada por Deus como destino da humanidade. A vida era o plano. A comunhão era o plano. A felicidade era o plano. O amor era o plano. Imagine uma criança desenhando seu sonho. Ela pega uma folha em branco, escolhe suas cores favoritas, desenha uma casa, uma família, um jardim, um céu bonito. Então alguém rasga aquele desenho. Você não culparia a criança pela destruição do desenho. Da mesma forma, quando olhamos para um mundo cheio de sofrimento, precisamos distinguir entre o projeto original de Deus e aquilo que aconteceu depois. E aqui encontramos uma verdade extremamente importante. A Bíblia começa com um jardim, não com um cemitério. Ela começa com vida, não com morte. Ela começa com encontros, não com despedidas. Ela começa com Deus caminhando com seus filhos. Isso nos ajuda a entender algo sobre o caráter divino. Muitas pessoas imaginam Deus como alguém distante, alguém frio, alguém indiferente ao sofrimento humano. Mas o relato da criação apresenta uma realidade completamente diferente. Vemos um Deus que prepara tudo antes de criar o ser humano. Primeiro cria a luz, depois os céus, depois a terra, depois a vegetação, depois os animais. Somente então cria o homem e a mulher. Como um pai preparando cuidadosamente o quarto de um filho que está para nascer, tudo é preparado com amor, tudo é preparado com propósito, tudo é preparado para receber aqueles que seriam feitos à sua imagem. E isso nos leva a outra pergunta. Se Deus criou o ser humano para viver, por que colocou no jardim a árvore da vida? Essa pergunta é fascinante, porque ela nos mostra que a imortalidade não era algo inerente ao homem. O ser humano não possuía vida independente de Deus. A vida sempre foi um presente divino, um dom, uma bênção concedida pelo Criador. Isso significa que a humanidade foi criada para viver em dependência amorosa de Deus, não como escravos, não como robôs, mas como filhos. Pense em uma planta bonita colocada em um jardim. Ela possui beleza, possui flores, possui vida, mas se for arrancada de sua fonte de nutrientes, começará a definhar, não porque foi criada defeituosa, mas porque foi separada daquilo que a sustenta. A mesma lógica aparece nas Escrituras. Deus é a fonte da vida. Toda a vida procede dele. Toda a existência depende dele. Toda respiração existe porque ele a permite. Aliás, essa é uma das razões pelas quais a palavra hebraica ruach é tão fascinante. Ruach pode significar vento, pode significar sopro, pode significar espírito, pode significar respiração. É uma palavra que transmite movimento e vida. Você não consegue ver o vento, mas consegue perceber seus efeitos. Você não vê o ar entrando nos seus pulmões, mas sabe que ele está lá. Da mesma forma, toda a vida depende continuamente da ação sustentadora de Deus. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, seu coração está batendo. Talvez você não tenha pensado nele nenhuma vez hoje, mas ele continua trabalhando. Seu sistema respiratório continua funcionando. Milhares de processos acontecem dentro do seu corpo sem que você precise dar uma única ordem. E isso deveria despertar em nós uma profunda gratidão, porque a vida não é algo que produzimos, é algo que recebemos. A cada manhã, a cada respiração, a cada novo dia. Agora imagine por um momento o jardim do Éden. Tente visualizá-lo. Árvores exuberantes, águas cristalinas, animais vivendo em harmonia, nenhum predador caçando, nenhum medo, nenhuma violência, nenhuma doença, nenhuma lágrima. Adão e Eva acordavam sem ansiedade, sem preocupação com contas, sem medo do futuro, sem a sombra da morte pairando sobre suas vidas. Eles viviam em perfeita comunhão com Deus. E talvez alguém pergunte: se tudo era tão perfeito, por que Deus permitiu a possibilidade de escolha? Por que não criou seres incapazes de errar? Essa é uma pergunta importante. Mas pense comigo: você consegue obrigar alguém a amar?
Você consegue programar carinho? Você consegue fabricar amizade verdadeira? Claro que não. O amor exige liberdade. Sem liberdade existe controle, existe programação, existe obrigação, mas não existe amor genuíno. Por isso Deus criou seres capazes de escolher, capazes de amar, capazes de obedecer, mas também capazes de rejeitar sua vontade. A possibilidade da escolha era o preço da liberdade. E a liberdade era o ambiente necessário para o amor verdadeiro. Por isso, o Éden não era apenas um jardim. Era um relacionamento. Era um convite diário para confiar em Deus. Era uma vida construída sobre comunhão. E aqui encontramos uma lição poderosa para os nossos dias. Muitas pessoas buscam felicidade em dinheiro, outras em fama, outras em relacionamentos, outras em realizações profissionais. Mas a história da criação nos lembra que o vazio do coração humano não pode ser preenchido por coisas, porque fomos criados para algo maior. Fomos criados para Deus. Fomos criados para relacionamento. Fomos criados para viver próximos daquele que é a própria fonte da vida. E é justamente nesse ponto que nossa história começa a mudar. Porque se o plano original era tão perfeito, se a criação era tão harmoniosa, se Deus declarou que tudo era muito bom, então surge uma pergunta inevitável: o que aconteceu? Como chegamos de um jardim perfeito a um mundo cheio de hospitais, guerras, lágrimas e cemitérios? A resposta para essa pergunta nos levará à próxima etapa da nossa jornada: a história da escolha que mudou o destino da humanidade. Existe uma frase muito conhecida que diz: uma pequena mentira pode produzir grandes consequências. Ao longo da história, vimos isso acontecer inúmeras vezes. Mentiras destruíram amizades, destruíram casamentos, arruinaram empresas, iniciaram guerras, mancharam reputações. Mas você já parou para pensar qual foi a primeira mentira contada à humanidade? Qual foi o primeiro engano que entrou na experiência humana? Para responder essa pergunta, precisamos voltar mais uma vez ao Jardim do Éden. Imagine uma família vivendo em uma propriedade perfeita. O pai ama profundamente seus filhos. Ele cuida deles, protege, alimenta, ensina. Tudo o que faz é motivado pelo amor. Existe apenas uma orientação, uma única restrição. Não porque deseja controlar seus filhos, mas porque deseja protegê-los. Agora imagine que alguém de fora se aproxima, um estranho, alguém que não participou da construção daquela família, que não fez nenhum sacrifício por ela, que nunca demonstrou amor por aqueles filhos. E esse estranho começa a plantar dúvidas. Será que seu pai realmente quer o melhor para vocês? Será que ele contou toda a verdade? Será que está escondendo alguma coisa? Percebe o que está acontecendo? Antes de levar alguém à desobediência, normalmente é preciso destruir a confiança. E é exatamente isso que encontramos em Gênesis capítulo 3. A serpente não começou oferecendo o fruto. Primeiro, ela atacou a confiança em Deus. Observe a estratégia. Primeiro surge a dúvida, depois a suspeita, depois a desconfiança. E somente então vem a desobediência. Isso continua acontecendo até hoje. Muitas pessoas abandonam princípios corretos não porque analisaram cuidadosamente as consequências, mas porque primeiro passaram a desconfiar da fonte da orientação. Foi exatamente isso que aconteceu no Éden. A serpente aproxima-se de Eva e faz uma pergunta aparentemente inocente. Mas escondida naquela pergunta havia uma semente perigosa, a ideia de que Deus talvez não fosse totalmente confiável. E aqui encontramos algo muito importante. Toda grande queda espiritual começa primeiro no pensamento. Antes de uma decisão errada aparecer nas mãos, ela nasce na mente. Antes de uma ação existir externamente, ela costuma surgir internamente. Por isso, a batalha espiritual quase sempre começa na forma como enxergamos Deus. Será que Ele é amoroso? Será que deseja o nosso bem? Será que podemos confiar em Sua palavra? São perguntas antigas, mas continuam extremamente atuais. Imagine uma criança aprendendo a atravessar uma rua movimentada. O pai segura sua mão e diz: não atravesse sozinho. A criança pode interpretar essa orientação de duas maneiras. Pode pensar: meu pai quer controlar minha vida. Ou pode pensar: meu pai está tentando me proteger.
A orientação é exatamente a mesma. O que muda é a forma de enxergá-la. No Éden, a serpente tentou convencer Eva de que a orientação divina era uma limitação injusta. E então chegamos à declaração que mudaria a história humana. Talvez uma das frases mais importantes de toda a Bíblia, porque ela revela a essência do conflito. A serpente disse: Certamente não morrereis. Faça uma pausa e reflita sobre essas palavras. Elas parecem simples, mas suas consequências atravessam milhares de anos, porque Deus havia dito: No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora existe uma contradição. De um lado está a palavra de Deus, do outro está a palavra da serpente. Deus diz: Você morrerá. A serpente diz: Você não morrerá. Toda a humanidade passa então a enfrentar a mesma escolha. Em quem confiar? Na palavra de Deus ou na palavra daquele que a contradiz? Essa mesma pergunta continua ecoando até hoje, porque muitas vezes o ser humano deseja ouvir aquilo que traz conforto imediato, mesmo quando não corresponde à verdade. Imagine um paciente que recebe um diagnóstico sério. O médico o examina e diz: Você precisa mudar seus hábitos. Mas então aparece alguém dizendo: Não se preocupe, continue vivendo exatamente como está. Não haverá consequências. Qual dessas mensagens parece mais agradável? Normalmente a segunda, mas agradável nem sempre significa verdadeiro, e verdadeiro nem sempre significa agradável. No Éden, Eva enfrentou exatamente esse dilema. A promessa apresentada pela serpente parecia atraente, parecia oferecer liberdade, parecia oferecer conhecimento, parecia oferecer crescimento, mas escondia algo terrível: a separação da fonte da vida. E aqui encontramos outra lição poderosa. O pecado raramente se apresenta como destruição. Normalmente, ele se apresenta como benefício, como oportunidade, como vantagem, como algo aparentemente inofensivo. É justamente por isso que tantas pessoas caem em armadilhas. Se o mal mostrasse imediatamente todas as suas consequências, quase ninguém o escolheria. Mas ele costuma esconder o preço. Mostra apenas a recompensa imediata. Foi exatamente assim no jardim do Éden. Eva observou o fruto. Parecia agradável, parecia desejável, parecia vantajoso, e então tomou sua decisão. Pouco depois, Adão fez o mesmo. Naquele momento, algo mudou profundamente na experiência humana. Não porque Deus tenha deixado de ser amoroso, não porque Deus tenha perdido seu poder, mas porque a humanidade escolheu afastar-se da fonte da vida. Pense em um aparelho ligado à energia elétrica. Enquanto permanece conectado, funciona normalmente. Mas quando é desligado da tomada, algo muda imediatamente. O problema não está na energia, o problema está na desconexão. Essa imagem nos ajuda a compreender uma verdade fundamental. A morte não é apenas um evento biológico, ela é consequência da separação entre a criação e o seu Criador. Por isso, a Bíblia apresenta o pecado como algo muito mais profundo do que simplesmente quebrar regras. Trata-se de rompimento de relacionamento, rompimento de confiança, rompimento de comunhão. E os efeitos apareceram imediatamente. A vergonha apareceu, o medo apareceu, a culpa apareceu. Pela primeira vez, seres humanos começaram a se esconder de Deus. Imagine essa cena. O mesmo Deus que antes era aguardado com alegria, agora é evitado. O mesmo Deus que antes inspirava segurança, agora desperta medo. O relacionamento havia sido ferido. E isso nos ensina algo extremamente importante. O pecado prometeu liberdade, mas entregou escravidão. Prometeu conhecimento, mas entregou sofrimento. Prometeu exaltação, mas entregou separação. Talvez você esteja ouvindo este estudo e reconheça algo semelhante em sua própria vida. Quantas vezes decisões aparentemente pequenas produziram consequências enormes? Quantas vezes promessas sedutoras esconderam armadilhas dolorosas? Quantas vezes aquilo que parecia trazer felicidade acabou trazendo sofrimento? A história do Éden continua atual porque descreve a experiência humana. Todos nós já enfrentamos momentos em que precisamos escolher entre confiar em Deus ou seguir nossos próprios caminhos. Mas a parte mais impressionante dessa história ainda está por vir. Porque, mesmo diante da rebelião humana,
Mesmo diante da desobediência, mesmo diante da queda, Deus não abandonou seus filhos. Enquanto Adão e Eva tentavam se esconder, o Criador os procurava. E nesse momento surge a primeira grande promessa de esperança encontrada nas Escrituras. Uma promessa que aponta para a derrota definitiva do mal. Uma promessa que começa a revelar como Deus pretendia resolver o problema da morte. Imagine por um instante a cena que acabamos de descrever. Adão e Eva estão escondidos. Pela primeira vez, sentem vergonha. Pela primeira vez, sentem medo. Pela primeira vez, experimentam culpa. Tudo aquilo era novo. Nada daquilo existia antes. O pecado havia entrado, e com ele surgiram consequências que jamais fizeram parte do plano original de Deus. Mas existe algo extraordinário nesse relato. Quando Deus chega ao jardim, ele não começa com uma acusação, não começa com uma sentença, não começa com condenação. A primeira pergunta registrada é: onde estás? Pense na profundidade dessas palavras. Deus sabia exatamente onde Adão estava. O Criador do universo não havia perdido seu filho de vista. A pergunta não tinha o objetivo de informar Deus. A pergunta tinha o objetivo de despertar Adão. Era um convite, um chamado, uma oportunidade para reconhecer sua condição. E talvez essa mesma pergunta continue ecoando até hoje. Onde estás? Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Em que direção sua vida está caminhando? O que está ocupando o lugar de Deus em seu coração? O que está afastando você da fonte da vida? Observe algo importante. Mesmo depois da queda, Deus continua procurando o ser humano. Essa é uma das mensagens mais belas de toda a Bíblia. A história das Escrituras não é apenas a história de homens procurando Deus. É, acima de tudo, a história de Deus procurando homens. Foi assim com Adão, foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com os profetas, foi assim com os apóstolos, e foi assim quando Jesus veio ao mundo. O próprio Cristo declarou que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa busca começou ali, no Jardim do Éden. E é exatamente naquele cenário de dor, fracasso e separação que surge a primeira grande promessa de esperança. Muitos estudiosos chamam esse texto de proto-evangelho, uma expressão que significa o primeiro evangelho, a primeira boa notícia anunciada após a entrada do pecado. Deus declara que haveria inimizade entre a serpente e a descendência da mulher, e afirma que viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Embora essa promessa seja breve, ela é extraordinária, porque revela uma verdade fundamental. O pecado não teria a palavra final. O mal não teria a palavra final. A morte não teria a palavra final. Desde o início, Deus já anunciava que existiria um plano de resgate. Imagine uma cidade atingida por uma grande tempestade. As casas foram danificadas, as ruas ficaram destruídas, as pessoas estão assustadas. Mas então chegam as equipes de resgate. Naquele momento, os problemas ainda existem. A destruição continua diante dos olhos. Mas algo mudou. Agora existe esperança. O socorro chegou. Foi exatamente isso que aconteceu no Éden. As consequências do pecado permaneceriam, mas Deus revelou que estava preparando uma solução. E essa promessa é extremamente importante para o tema do nosso estudo, porque muitas vezes olhamos para a morte como se ela fosse o capítulo final da história humana. Mas as Escrituras não a apresentam dessa forma. Desde Gênesis, Deus já apontava para algo além da morte, algo além do túmulo, algo além da separação, algo além das lágrimas, a promessa da restauração. Agora precisamos compreender melhor as consequências da escolha feita no Éden, porque muitas pessoas acreditam que a morte surgiu apenas como um castigo arbitrário. Mas a palavra de Deus apresenta uma realidade mais profunda. Voltemos à imagem da planta ligada à sua fonte de nutrientes. Enquanto permanece conectada, ela floresce, cresce, produz frutos, permanece viva. Mas quando é separada daquilo que a sustenta, começa a definhar. Não porque alguém esteja diariamente a castigando, mas porque foi desligada da fonte que lhe dava vida.
Esse princípio aparece repetidamente nas Escrituras. Deus é apresentado como a fonte da vida, a fonte da existência, a fonte da esperança. Quando a humanidade escolheu afastar-se dele, iniciou-se um processo de deterioração. A morte não surgiu porque Deus se tornou cruel. A morte surgiu porque a humanidade se desconectou da fonte da vida. E aqui encontramos algo muito importante para os próximos passos do nosso estudo. Muitas vezes pensamos na morte apenas como o momento em que uma pessoa para de respirar. Mas, biblicamente, a morte começa muito antes. Ela representa separação. Separação entre o homem e Deus, separação entre a criação e aquele que a sustenta. Por isso, o pecado produz efeitos em todas as áreas da vida. Afeta pensamentos, afeta emoções, afeta relacionamentos, afeta famílias, afeta sociedades inteiras. Basta observar o mundo ao nosso redor: guerras, violência, injustiça, ganância, solidão, abandono. Tudo isso revela uma humanidade que se afastou de seu Criador. E ainda assim, mesmo diante desse cenário, a esperança continua aparecendo nas Escrituras. Agora chegamos à pergunta que acompanha a humanidade há milhares de anos: quando uma pessoa morre, o que realmente acontece? Essa pergunta acompanha a humanidade desde os tempos mais antigos. Civilizações inteiras construíram suas crenças tentando respondê-la. Filósofos refletiram sobre ela, religiões formularam respostas para ela e poetas escreveram sobre ela. Mas hoje queremos fazer algo simples. Queremos ouvir o que as Escrituras dizem, não aquilo que gostaríamos que elas dissessem, não aquilo que uma tradição afirma, não aquilo que um filme apresentou, mas aquilo que realmente está escrito. E para isso precisamos começar exatamente onde a Bíblia começa. Voltemos ao relato da criação. Lembre-se do que vimos anteriormente. Deus forma o homem do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego de vida, e o homem torna-se uma alma vivente. Agora imagine uma criança montando um brinquedo. Ela pega várias peças, encaixa cada uma delas e, finalmente, o brinquedo fica pronto. Mas depois decide desmontá-lo. O que acontece? As peças continuam existindo, mas o brinquedo deixa de existir como unidade. Algo semelhante aparece no relato bíblico sobre a morte. Observe o que Deus declara em Gênesis capítulo 3, versículo 19: Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Essa frase é simples, mas extremamente profunda. O homem veio do pó, e ao morrer, retorna ao pó. A imagem é clara: o corpo volta aos elementos da terra. Mas e quanto ao fôlego de vida? O que acontece com ele? Para responder essa pergunta, precisamos analisar outra passagem importante. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, declara: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aqui encontramos uma palavra que gera muitas dúvidas. A palavra traduzida como espírito. No hebraico, encontramos novamente o termo ruach. Lembra-se quando falamos dele? Ruach pode significar vento, sopro, respiração ou espírito. O contexto determina o significado, mas precisamos tomar cuidado para não colocar no texto ideias que ele não afirma. Pense em uma lâmpada. Quando ela é desligada, a eletricidade continua existindo, mas a luz desaparece. Da mesma forma, o fôlego de vida retorna a Deus, porque Deus é a fonte da vida. Mas a pessoa deixa de existir como um ser consciente e ativo. E aqui chegamos a um texto que costuma surpreender muitas pessoas. Ele está em Eclesiastes capítulo 9 e vale a pena caminhar por ele com calma. O texto diz: Os vivos sabem que hão de morrer. Até aqui parece algo óbvio. Todos nós sabemos que um dia morreremos. Mas então vem a continuação. E os mortos não sabem coisa nenhuma. Pare por um momento e reflita sobre essa declaração. Ela é direta. O autor não diz que os mortos sabem menos. Não diz que sabem parcialmente. Não diz que sabem de forma diferente. Ele afirma que não sabem coisa nenhuma. E continua: Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Mas o texto vai ainda mais longe. Observe: Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Pense nas implicações dessas palavras. O amor cessou, o ódio cessou, a inveja cessou, as emoções cessaram,
As atividades cessaram, as experiências cessaram, e então encontramos outra declaração impressionante. Nunca mais terão parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Agora, imagine um trabalhador que passou o dia inteiro realizando tarefas pesadas, talvez trabalhando na construção civil, talvez enfrentando um calor intenso, talvez carregando peso durante horas. Quando chega a noite, ele se deita e adormece profundamente. As horas passam, mas para ele parece apenas um instante. Quando abre os olhos novamente, a sensação é de que apenas alguns segundos se passaram. Essa é uma das razões pelas quais as Escrituras frequentemente utilizam a linguagem do sono para descrever a morte. Não porque a morte seja exatamente igual ao sono, mas porque existe uma semelhança importante: a ausência de consciência da passagem do tempo. É interessante perceber que essa linguagem aparece diversas vezes na Bíblia. Quando o rei Davi morreu, foi dito que ele dormiu com seus pais. O mesmo é dito sobre vários reis de Israel, mas existe um episódio particularmente importante para compreendermos esse assunto: a morte de Lázaro. Vamos imaginar essa cena. Jesus recebe a notícia de que seu amigo está gravemente doente. Lázaro, alguém amado, alguém próximo da família que o recebia em Betânia. Mas em vez de partir imediatamente, Jesus permanece onde estava por mais algum tempo. Os discípulos não entendem, Marta não entende, Maria não entende. E quando finalmente Jesus decide ir até Betânia, faz uma declaração curiosa. Ele diz: Nosso amigo Lázaro adormeceu. Os discípulos respondem: Senhor, se dorme, estará salvo. Eles pensam que Jesus está falando de descanso físico. Pensam que Lázaro está apenas se recuperando. Mas então o mestre esclarece: Lázaro morreu. Observe algo fascinante. Jesus utiliza o sono como metáfora para a morte. E isso não acontece por acaso. A escolha dessa linguagem comunica uma verdade poderosa. Quem dorme pode ser despertado. Quem dorme não desapareceu. Quem dorme não deixou de existir para sempre. Quem dorme aguarda o despertar. E é exatamente isso que Jesus pretende demonstrar. Quando chega ao túmulo de Lázaro, ele não diz: Vou criar um novo Lázaro. Também não diz: Vou substituir Lázaro por outra pessoa. Ele chama o próprio Lázaro pelo nome. Lázaro vem para fora e Lázaro sai do túmulo. Pense por um momento. Se Lázaro estivesse vivendo uma experiência consciente em outro lugar durante aqueles 4 dias, não seria natural que ele relatasse o que viu? Não seria natural que compartilhasse aquilo que experimentou? Mas o relato não menciona nenhuma experiência intermediária, nenhuma descrição do que viu, nenhuma narrativa do que viveu, nenhum relato de acontecimentos conscientes. O foco permanece completamente na morte e na ressurreição, na ausência de vida, e depois, no retorno da vida. E isso nos conduz a uma pergunta muito importante. Se a morte é frequentemente descrita como sono, onde os mortos estão aguardando? Para responder essa questão, precisamos compreender uma palavra hebraica muito importante. Uma palavra que aparece dezenas de vezes no Antigo Testamento. A palavra Sheol. Ao longo da história, muitas interpretações foram propostas para ela. Mas antes de aceitarmos qualquer definição, precisamos observar como os autores bíblicos utilizavam essa palavra. Imagine uma sepultura antiga, silenciosa, sem atividade, sem comunicação, sem trabalho, sem movimento. Esse é o cenário frequentemente associado ao Sheol nas Escrituras. Não como um local de atividades conscientes, mas como a condição dos mortos, aguardando a intervenção futura de Deus. É interessante perceber que homens fiéis mencionavam o Sheol, sem descrevê-lo como um lugar de recompensa ou punição imediata. Eles o associavam ao silêncio, ao descanso, à ausência das atividades da vida presente. Por isso, quando encontramos essa palavra nos textos antigos, precisamos permitir que os próprios autores bíblicos expliquem seu significado. E quanto mais observamos essas passagens, mais percebemos um padrão.
A esperança dos servos de Deus não estava fundamentada na ideia de que a morte era uma continuação natural da vida consciente. A esperança deles estava em algo muito maior, na capacidade de Deus restaurar a vida. Essa diferença é enorme, porque desloca nossa confiança do ser humano para o Criador. Não é a morte que possui a palavra final. Não é o túmulo que possui a palavra final. Não é a sepultura que possui a palavra final. É Deus. E justamente por isso começamos a perceber algo extraordinário nas Escrituras. Do começo ao fim, a esperança dos fiéis não está centrada na morte. Ela está centrada na ressurreição. Está centrada na promessa de que Deus é capaz de devolver aquilo que a morte levou. E isso muda completamente a maneira como enxergamos o futuro. Talvez você esteja ouvindo este estudo e carregando uma saudade profunda. Talvez exista alguém cuja ausência ainda é sentida todos os dias. Talvez exista uma cadeira vazia à mesa. Talvez exista uma fotografia que você olha com frequência. Talvez exista uma voz que você gostaria de ouvir mais uma vez. Se esse é o seu caso, quero convidá-lo a guardar uma verdade muito importante em seu coração. A esperança apresentada pelas Escrituras não está fundamentada na força humana, não está fundamentada na capacidade do homem de vencer a morte, não está fundamentada em nossas próprias obras. Ela está fundamentada em Deus, no Deus que cria, no Deus que sustenta e no Deus que pode restaurar a vida. Ao longo de toda a Bíblia, encontramos homens e mulheres que enfrentaram o luto, a dor e a separação. Mas encontramos também uma confiança extraordinária nas promessas do Criador. Eles compreendiam que a morte era real. Compreendiam que a separação era dolorosa, mas também compreendiam que Deus não havia abandonado seu plano original. A morte entrou na experiência humana, mas não permanecerá para sempre. O túmulo existe, mas não terá a palavra final. A separação existe, mas não será eterna. E é exatamente por isso que a próxima etapa da nossa jornada é tão importante, porque agora precisamos compreender a grande esperança que atravessa toda a palavra de Deus. A esperança anunciada pelos profetas, a esperança ensinada por Jesus, a esperança proclamada pelos apóstolos, a esperança que fortaleceu homens e mulheres fiéis ao longo dos séculos, a esperança que consolou pais e mães enlutados, a esperança que sustentou aqueles que enfrentaram perseguições, perdas e sofrimentos, a esperança da ressurreição, uma promessa tão poderosa que transforma completamente a forma como enxergamos a morte. E é sobre essa esperança que falaremos em nosso próximo estudo. Chegamos agora ao coração da mensagem das Escrituras. Se a Bíblia terminasse na morte, ela seria um livro profundamente triste. Se a história humana terminasse em um túmulo, a esperança seria apenas uma ilusão. Se a morte tivesse a palavra final, então todo amor acabaria um dia, toda amizade chegaria ao fim e toda família seria separada para sempre. Mas a mensagem das Escrituras é completamente diferente. Ela não termina em um cemitério. Ela termina em uma cidade. Não termina em uma sepultura. Termina em uma ressurreição. Não termina em lágrimas. Termina com Deus enxugando dos olhos toda lágrima. É essa esperança que atravessa toda a palavra de Deus. E para compreendê-la, precisamos olhar para homens e mulheres que viveram muito antes do nascimento de Jesus, porque a esperança da ressurreição não começou no Novo Testamento. Ela percorre toda a história bíblica. Vamos começar com um homem que experimentou um dos maiores sofrimentos registrados nas Escrituras. Seu nome era Jó. Imagine perder seus bens, perder sua saúde, perder seus filhos, perder sua estabilidade e ver em pouco tempo
praticamente tudo aquilo que dava sentido à sua vida desaparecer diante dos seus olhos. Poucas pessoas enfrentaram uma dor tão profunda quanto Jó. E ainda assim, em meio ao sofrimento, encontramos uma das declarações mais extraordinárias de toda a Bíblia. Jó declara: Eu sei que o meu Redentor vive. Pare por um instante e perceba a força dessas palavras. Ele não diz, eu acho. Não diz, talvez. Nem diz, quem sabe. Ele afirma com absoluta convicção: Eu sei. Mas sua declaração continua. E por fim, se levantará sobre a terra. E então vem uma das afirmações mais impressionantes de todo o livro. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Que esperança era essa que sustentava Jó mesmo em meio à dor? Ele não estava falando de escapar da condição humana. Ele estava falando de restauração, de reencontro, de voltar a viver. Mesmo sem conhecer todos os detalhes do plano de Deus, Jó acreditava que o Criador tinha poder para vencer a morte e restaurar a vida. E essa esperança não permaneceu apenas com Jó. Séculos mais tarde, Deus a revelou novamente através do profeta Daniel. Daniel viveu em uma época marcada por guerras, pelo exílio e pela queda de grandes impérios. Humanamente falando, tudo parecia caminhar para o fracasso. Mas foi justamente nesse cenário que Deus lhe revelou uma das promessas mais consoladoras de toda a palavra. No capítulo 12 do seu livro, encontramos esta declaração: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Observe novamente a linguagem utilizada. Dormem no pó da terra. Mais uma vez, as Escrituras apresentam a morte como um estado de descanso, aguardando o momento em que Deus chamará novamente seus filhos à vida. Imagine uma professora encerrando uma aula ao final do dia. As crianças deixam a sala, as luzes são apagadas e o ambiente fica completamente silencioso. Quem passa pelo corredor pode até pensar que tudo terminou, mas ninguém acredita que aquela escola deixou de existir. Todos sabem que na manhã seguinte as portas serão abertas novamente. Os alunos voltarão, as vozes serão ouvidas outra vez e a vida continuará. Essa imagem nos ajuda a compreender a esperança apresentada pelas Escrituras. A morte não é o fim definitivo, ela é uma interrupção temporária, uma pausa, um tempo de espera, até o dia em que Deus chamará novamente à existência aqueles que hoje dormem. E quando chegamos aos Evangelhos, essa esperança deixa de ser apenas uma promessa anunciada pelos profetas. Ela passa a ser revelada pelo próprio Jesus Cristo. Depois da promessa anunciada por Daniel, avançamos alguns séculos na história e chegamos aos Evangelhos. Ali encontramos uma família muito querida por Jesus. Dois irmãos, Marta e Maria, e seu irmão Lázaro. Os três moravam na pequena aldeia de Betânia e eram amigos próximos de Jesus. Certo dia, porém, Lázaro adoeceu gravemente. Antes que Jesus chegasse, ele morreu. A casa se encheu de tristeza. Familiares, amigos e vizinhos estavam reunidos para consolar Marta e Maria. Foi nesse cenário de dor que Marta saiu ao encontro de Jesus. Seu coração estava profundamente ferido. Seu irmão havia morrido. A saudade era real. A dor era real. E diante de Jesus, Marta faz uma declaração muito interessante. Ela diz: Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Perceba o significado dessas palavras. Mesmo antes do milagre de Lázaro, Marta já conhecia a promessa da ressurreição futura. Ela não esperava encontrar seu irmão vivo naquele momento. Sua esperança estava no dia em que Deus cumpriria sua promessa. Mas então, Jesus faz uma das declarações mais extraordinárias de toda a Bíblia. Ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Observe que Jesus não afirma apenas que conhece a ressurreição,
Também não diz apenas que ensina sobre a ressurreição. Ele declara que a própria esperança da humanidade está nele, porque somente aquele que criou a vida possui autoridade para restaurá-la. As palavras de Jesus não ficaram apenas no campo das promessas. Durante seu ministério, ele realizou milagres que apontavam para uma realidade muito maior. Cada vida restaurada era um sinal de que a morte não teria a palavra final. Mas havia um acontecimento que mudaria para sempre a história da humanidade: a própria ressurreição de Jesus. Imagine o que os discípulos sentiram naqueles dias. Eles haviam caminhado ao lado de Jesus, ouvido seus ensinamentos, testemunhado seus milagres, e agora o viam crucificado, viram os pregos, viram a cruz, viram seu corpo ser colocado no sepulcro. Aos olhos humanos, parecia o fim. Toda esperança parecia ter morrido com ele. Mas ao terceiro dia, o túmulo estava vazio. Cristo havia ressuscitado. E naquele momento, a morte foi vencida. Foi por isso que a ressurreição de Jesus se tornou o fundamento da esperança cristã, porque ela demonstra que a morte não é invencível. Imagine um povo vivendo durante séculos, acreditando que existia um inimigo impossível de derrotar. Então, um dia, alguém enfrenta esse inimigo e vence. A partir desse momento, todos passam a saber que a vitória é possível. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele enfrentou o maior inimigo da humanidade e venceu. Por isso, o apóstolo Paulo escreve com tanta convicção: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Perceba a força dessa declaração. Não é uma hipótese, não é um desejo, não é uma possibilidade, é uma certeza. Cristo ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, a nossa esperança permanece viva. Foi exatamente essa certeza que sustentou o ministério do apóstolo Paulo. Ele chega a afirmar que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria inútil e a nossa esperança não teria fundamento. Mas Cristo ressuscitou e por isso a esperança continua viva. Agora imagine uma mãe que perdeu um filho. Imagine um esposo que perdeu a companheira de toda uma vida. Imagine uma filha que se despediu do pai. O que sustenta essas pessoas? Apenas as lembranças, as fotografias, as memórias. Tudo isso tem valor, mas a esperança apresentada pelas Escrituras oferece algo ainda maior. Ela oferece a promessa do reencontro. É exatamente sobre esse reencontro que Paulo escreve em uma das passagens mais consoladoras de toda a Bíblia, registrada em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Ele escreve para pessoas que estavam sofrendo, pessoas que haviam perdido familiares, pessoas que choravam de saudade, e diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Observe que, mais uma vez, a morte é apresentada como um sono. Mas Paulo continua: para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Perceba a profundidade dessas palavras. Paulo não diz que o cristão não sofre, não diz que o cristão não chora, também não diz que o luto deixa de existir. O que ele ensina é que quem confia em Deus enfrenta a dor de maneira diferente. Chora com esperança, sente saudade com esperança e continua vivendo com esperança, porque sabe que a morte não terá a palavra final. Chegará o dia em que Cristo voltará. Os que hoje dormem serão chamados novamente à vida. E acontecerá o grande reencontro prometido por Deus. É justamente sobre esse reencontro e sobre como ele acontecerá que continuaremos nosso estudo. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, vamos recordar brevemente a caminhada que fizemos até aqui. Na primeira aula, voltamos ao princípio da criação para compreender o plano original de Deus e como a morte entrou na experiência humana. Na segunda aula,
descobrimos o que realmente acontece quando uma pessoa morre e vimos que a Bíblia apresenta a morte como um estado de descanso, comparando-a ao sono. Na terceira aula, estudamos como a ideia da imortalidade natural da alma se difundiu ao longo da história e aprendemos que a verdadeira esperança do cristão está nas promessas de Deus. Na quarta aula, percorremos as Escrituras para descobrir que a esperança da ressurreição acompanha toda a Bíblia, desde Jó e Daniel até Jesus e os apóstolos. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, recomendamos que o faça. Cada aula complementa a anterior e a playlist completa está disponível no card deste vídeo e também na descrição. Agora chegamos ao último capítulo desta jornada. Hoje vamos descobrir o que a Bíblia revela sobre o dia em que a morte deixará de existir para sempre. Existe uma pergunta que acompanha a humanidade desde o início da história. Uma pergunta que surge diante dos túmulos, que aparece durante os funerais e que muitas vezes é feita em silêncio entre lágrimas. Será que um dia toda essa dor acabará? Será que chegará o momento em que ninguém mais precisará se despedir de quem ama? Será que existirá um mundo sem hospitais, sem doenças, sem sofrimento e sem morte? A resposta das Escrituras é um sonoro sim. Mas para compreendermos essa promessa, precisamos olhar para o último capítulo da história. Imagine que você está lendo um livro. No meio da narrativa existem conflitos, existem perdas, existem lágrimas, existem momentos em que tudo parece sem solução. Mas você sabe que ainda não chegou ao final da história. Seria um erro tirar conclusões antes de ler o último capítulo. Da mesma forma, muitas pessoas olham para o mundo em que vivemos e acreditam que esta é a realidade definitiva. Mas a Bíblia nos mostra algo diferente. Ela revela que ainda não chegamos ao fim da história. O último capítulo ainda será plenamente revelado. E é justamente nesse último capítulo que encontramos uma das promessas mais belas de toda a palavra de Deus. Quando o apóstolo João recebeu as visões registradas no livro de Apocalipse, Deus lhe mostrou algo extraordinário. Ele viu um novo céu e uma nova terra. Pense por um instante na expressão nova terra. Ela revela algo extraordinário. A esperança cristã não consiste apenas em deixar este mundo para viver em outro lugar. Ela aponta para Deus restaurando completamente a sua criação. O mesmo Deus que criou o jardim do Éden promete restaurar tudo aquilo que o pecado destruiu. Perceba como as Escrituras formam uma história perfeita. A Bíblia começa em um jardim e termina com a criação restaurada. Começa com a vida e termina com a vida eterna. Começa com a perfeita comunhão entre Deus e o ser humano e termina com essa comunhão plenamente restaurada. João descreve um momento profundamente emocionante. Ele vê a Nova Jerusalém descendo da parte de Deus. Então ouve uma voz poderosa proclamando: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Pense na beleza dessa promessa. Desde o princípio, o maior propósito de Deus sempre foi habitar com o seu povo. Relacionamento, comunhão, proximidade, amor. Tudo aquilo que o pecado tentou destruir, agora está sendo restaurado. Mas existe uma declaração que toca profundamente o coração de qualquer pessoa que já perdeu alguém. Talvez uma das promessas mais consoladoras de toda a Bíblia. O texto diz: E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Pare por um instante e imagine essa cena. A Bíblia não diz apenas que as lágrimas deixarão de existir, ela diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É uma imagem profundamente pessoal. É a imagem de um pai consolando seus filhos, de um Deus que conhece cada sofrimento, cada despedida, cada saudade,
cada noite de angústia, cada oração feita entre lágrimas. Nenhuma delas passou despercebida, nenhuma delas foi esquecida. E então vem uma das declarações mais extraordinárias de toda a palavra de Deus: e não haverá mais morte. Imagine ouvir essas palavras pela primeira vez. Não haverá mais morte, nunca mais um funeral, nunca mais um velório, nunca mais uma despedida, nunca mais um túmulo, nunca mais uma ligação durante a madrugada trazendo uma notícia que muda uma família para sempre. Nunca mais hospitais cheios, nunca mais doenças, nunca mais o sofrimento provocado pela separação de alguém que amamos. A morte finalmente deixará de existir. Pense no que isso significa. Desde que o pecado entrou no mundo, toda a experiência humana foi marcada pela presença da morte. Todos nós já nos despedimos de alguém. Todos nós conhecemos a dor da saudade. Todos nós carregamos lembranças de pessoas que gostaríamos de abraçar novamente. Mas Deus nos promete um futuro completamente diferente. E é justamente aqui que encontramos uma das maiores verdades das Escrituras. A esperança cristã não consiste apenas em viver para sempre. Ela consiste em viver para sempre com Deus, porque a eternidade sem Deus não resolveria o maior problema da humanidade. O maior presente da nova terra não será apenas a ausência da morte, nem apenas o fim da dor, nem apenas o fim das lágrimas. O maior presente será a presença de Deus, o Criador habitando novamente com sua criação, como no princípio, como sempre foi o seu propósito. Agora imagine um grande reencontro. Talvez você já tenha assistido a histórias de familiares que se reencontraram depois de muitos anos separados. Um pai voltando para casa, um filho retornando de uma longa viagem, uma mãe abraçando novamente o seu filho. São momentos que emocionam profundamente. As lágrimas surgem, os abraços parecem não ter fim. Agora imagine um reencontro depois de anos de saudade, depois de décadas, ou até mesmo depois de uma vida inteira. Imagine abraçar novamente aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição. Ouvir outra vez suas vozes, ver novamente seus sorrisos, compartilhar momentos que pareciam perdidos para sempre. Essa é a esperança que percorre toda a Bíblia. Não porque o ser humano tenha poder sobre a morte, mas porque Deus tem. Foi Ele quem nos deu a vida, foi Ele quem sustenta a vida, e será Ele quem restaurará a vida. Por isso, o apóstolo Paulo escreve palavras que ecoam como um cântico de vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Perceba que Paulo não está negando a existência da morte. Ele também não está ignorando a dor que ela provoca. Ele está olhando para além dela. Está olhando para o dia em que a morte será derrotada definitivamente. E é justamente aqui que chegamos à grande conclusão desta série. A Bíblia não nos convida a viver com medo da morte. Ela nos convida a viver guiados pela esperança. Porque quando compreendemos o plano de Deus, algo muda dentro de nós. Passamos a valorizar mais a vida, valorizamos mais as pessoas, aproveitamos melhor os momentos que Deus nos concede e aprendemos a viver cada dia com gratidão e esperança, confiando no cumprimento das promessas divinas. Talvez você tenha iniciado este curso buscando entender o que acontece quando uma pessoa morre. Mas espero que esteja concluindo esta jornada compreendendo algo ainda maior: a fidelidade de Deus. Porque de Gênesis a Apocalipse existe uma mensagem que nunca mudou. Deus não desistiu da humanidade. Deus não abandonou o seu plano. Deus não esqueceu os seus filhos. E Deus não esqueceu aqueles que hoje dormem na esperança da ressurreição. A última palavra não pertence ao túmulo. A última palavra pertence ao Criador, aquele que declarou: eu sou a ressurreição e a vida.
E porque ele vive, existe esperança. Porque ele vive, existe futuro. Porque ele vive, existe reencontro. Porque ele vive, a morte não vencerá. E porque ele vive, podemos olhar para o amanhã com confiança, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio à saudade, mesmo em meio à dor, sabendo que o Deus que criou a vida também prometeu restaurá-la. E aquilo que Deus promete, ele sempre cumpre. Chegamos ao final desta série de estudos sobre um dos temas mais importantes das Escrituras. Ao longo destas 5 aulas, caminhamos desde o Jardim do Éden até a promessa da nova terra. Descobrimos como a morte entrou na experiência humana, o que realmente acontece quando uma pessoa morre, onde está a verdadeira esperança do cristão e por que a ressurreição ocupa o centro da mensagem bíblica. Hoje vimos que a história da humanidade não termina em um túmulo. Ela termina com Deus restaurando todas as coisas. Esperamos que este estudo tenha fortalecido a sua fé, renovado a sua esperança e aproximado ainda mais o seu coração da palavra de Deus. Se esta série foi uma bênção para você, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Inscreva-se no canal e continue caminhando conosco nos próximos estudos bíblicos que já estão sendo preparados. A playlist completa desta série está disponível no card deste vídeo e também na descrição, para que você possa assistir ou revisitar cada aula sempre que desejar. Muito obrigado por nos permitir fazer parte desta jornada. Que Deus fortaleça a sua fé, renove a sua esperança, abençoe a sua vida, a sua família e conduza os seus passos todos os dias. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.